A mensagem que a mendiga enviou ao milionário transformou sua vida para sempre. Na pulsante metrópole de São Paulo, onde arranha-céus cortam o céu e a vida fervilha a cada esquina, um homem se destacava. Tiago Melo, um milionário que acumulava fortuna e poder, era conhecido por sua frieza como uma pedra de gelo. A indiferença dele em relação aos problemas da sociedade fazia parte de sua reputação. Para ele, os pobres eram apenas sombras que passavam rapidamente pelas ruas movimentadas. E assim seguia sua vida, envolto em uma bolha de luxo e desinteresse, até que um dia tudo mudou. Uma mensagem de texto apareceu em seu celular, como um sussurro distante no meio do barulho da sua vida movida a trabalho. Eu sei quem você é e o que está por vir. O texto era de uma mulher chamada Lúcia, uma mendiga que ele ignorara nos cruzamentos da cidade. Ele riu, descartou a mensagem como uma bruxaria barata, mas uma pontada de curiosidade começou a inquietá-lo. O que ela quis dizer? Decidido a desvendar o mistério, começou a procurar Lúcia nas ruas. A escuridão que antes não o preocupava, agora se tornava um labirinto. Quando finalmente se encontraram, o ar estava carregado de uma eletricidade estranha. Lúcia tinha olhos profundos, como abismos que refletiam mais do que o cotidiano. Eu vejo o futuro, Tiago, disse ela em um tom quase musical. As palavras vibravam no ar, como se a própria cidade houvesse parado para ouvir. A sensação de perigo o envolveu. Você vai perder tudo se não mudar o seu caminho. Os pés de Tiago estavam cravados no chão. Seus pensamentos se misturavam como folhas em um furacão. Enquanto falava, Lúcia desvendou detalhes sombrios do passado de Tiago. Seu rival cruel, Eduardo, que se alimentava da dor dos vulneráveis, sempre a um passo à frente. A revelação o atingiu como um golpe visceral. Pânico e arrependimento se entrelaçaram em seu peito. Cada decisão que tomara, cada escolha que fizera para acumular riqueza, parecia agora um fardo insuportável. Ele estava preso entre suas sombras, como um prisioneiro desesperado em busca de liberdade. E então, como num filme de terror, Lúcia desapareceu. O ar ao redor do milionário se tornara pesado, opressivo. Ele correu pelas ruas, chamando por ela, mas a cidade parecia zombar de sua busca. Lúcia era como uma fumaça em um dia quente, desaparecendo entre os dedos. O que ela sabia? Qual era o verdadeiro significado daquele aviso? Tiago sentiu a pressão de um legado familiar perturbador pesando sobre ele, forçando-o a enfrentar demônios que preferia manter enterrados. Agora, ele estava em um jogo em que a vida e a fortuna estavam em risco. Deveria se aliar a Lúcia e lutar contra Eduardo, ou permanecer em sua zona de conforto, um lugar que lhe havia trazido apenas solidão e sucesso. Vazio, a batalha por sua alma começava. O futuro nebuloso e incerto aguardava no horizonte. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante.
Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tiago estava paralisado. Um turbilhão de emoções se agitando em seu interior. Ele tinha que encontrar Lúcia, entender o que aquilo significava. Mas antes que pudesse dar o próximo passo, um grito cortou o ar. Uma mulher a poucos passos colapsou no chão. Tiago correu até ela. Era uma jovem, com olhos assustados e lágrimas escorrendo pelo rosto. Ajuda! Ele está vindo! Ele vai me pegar! Tiago se virou, a adrenalina pulsando em suas veias. Um homem alto como Eduardo, seu rival de longa data. O homem que ele nunca levou a sério. Um insignificante no grande esquema do seu mundo de negócios. Mas agora, o que antes parecia um jogo, estava se revelando uma realidade aterradora. Eduardo parecia saber mais do que deveria. Tiago, amigo, a vida está cheia de surpresas, não é? Eduardo riu, a voz cheia de desprezo. Você não sabe nem em que buraco se meteu, não é mesmo? O sorriso se desfez e deu lugar a um olhar ameaçador. Eu cuidei para que essa jovem tivesse o que merecia. E agora, você também vai pagar. A jovem começou a se debater, gritava desesperadamente. Tiago se sentiu encolhendo, a respiração falhando. O que você fez com ela? Tiago exigiu saber. O desprezo por Eduardo agora se transformando em um medo profundo. A intensidade do momento atingiu um pico. Ele percebeu que Eduardo não estava ali apenas como um rival em negócios. Era um predador. Eduardo estendeu a mão, como se estivesse fazendo um gesto de poder. Você sempre ignorou os fracos, Tiago. Mas agora é diferente. Você tem duas opções. Deixar que eu continue com o que comecei ou dar uma segunda chance a quem realmente importa. O insuportável brilho de malícia em seus olhos fez o estômago de Tiago se revirar. Ele sabia que o aviso de Lúcia era mais do que uma ameaça abstrata. Era uma representação de algo maior. Seu passado e suas decisões estavam colidindo, e a dor começava a vir à tona. Não, você não pode fazer isso! Ele gritou, enquanto o pânico tomava conta de cada fibra do seu ser. Neste instante, a jovem fez um movimento abrupto, escapando para o lado. Um segundo depois, uma lâmina enganadoramente afiada apareceu nas mãos de Eduardo, seu reflexo cintilando sob a luz das lâmpadas da rua. A cidade parecia ter parado, envolta em um silêncio que quase doía. E foi então que a jovem se virou, seu rosto atormentado, e numa fração de segundo, os olhos dela se encontraram com os de Tiago. Tiago, a voz dela se manteve baixa, mas carregada de um peso indescritível. Ela não era apenas uma vítima.
Ela era Lúcia, a mendiga que o havia avisado. Sugando o ar, ele foi golpeado pela compreensão. Mas antes que pudesse processar. E mudança! Eduardo avançou. Um grito cortou a noite. Um misto de dor, raiva e adrenalina da luta começava a surgir. Portanto, o que era um simples aviso, agora era uma batalha pela vida. O futuro estava em jogo, e Tiago percebeu que as linhas tinham sido traçadas, não apenas entre ele e Eduardo, mas entre sua própria integridade e o ser humano que ele sempre desprezara. Ele sentiu seu coração martelar no peito. O que decidiria agora mudaria não só sua vida, mas tudo ao seu redor. Poderia se aliar a Lúcia, a verdade revelada entre eles, ou permanecer inerte, prisioneiro do seu próprio ego. O tempo estava se esgotando e a verdadeira luta estava prestes a começar. Tiago estava paralisado, um turbilhão de emoções se agitando em seu interior. Ele tinha que encontrar Lúcia, entender o que aquilo significava, mas antes que pudesse dar o próximo passo, um grito cortou o ar. Uma mulher, a poucos passos, colapsou no chão. Tiago se aproximou. O pânico no olhar dela era palpável. Ajuda, ele está vindo! Ele vai me pegar! A adrenalina disparou nas veias de Tiago. Ele se virou, e lá estava Eduardo, sorrindo de modo ameaçador. O tipo de sorriso que congelava o sangue. O homem que ele nunca levou a sério, agora se revelava um verdadeiro predador. Tiago, meu velho, Eduardo disse, com um tom irônico, você não tem ideia do pesadelo em que está se metendo, não é mesmo? A jovem se contorcia, gritando desesperadamente. A cena ficou densa, cada segundo se estendendo. O ar pesado como chumbo. Aquela não era apenas uma rivalidade de negócios. Era uma batalha pela sobrevivência. O que você fez com ela? Tiago perguntou, sua voz tremendo. O desprezo que sentia por Eduardo agora era superado pelo medo. A tensão era como um fio prestes a se romper. Você sempre ignorou os fracos, Eduardo disse, um sorriso maligno. Mas agora você tem uma escolha. Deixar que eu cuide do que merece ser destruído ou intervir e dar uma segunda chance a quem realmente importa. Tiago olhou para a jovem. Ela não era apenas uma vítima. Ela era Lúcia, a mendiga que havia lhe enviado aquele aviso enigmático. A revelação o atingiu como um choque elétrico. Assim que os olhos dele se encontraram, ele entendeu. Ela tinha um papel importante em tudo isso. Algo muito maior estava em jogo. Mas, naquele momento, Eduardo avançou com uma lâmina afiada em mãos. O brilho metalizado sob a luz da rua iluminou a noite, refletindo o terror. Tiago estava paralisado, olhando a lâmina que reluzia como um aviso sombrio. O tempo parecia ter parado. A cidade ao redor deles estava em silêncio, como se o universo estivesse prendendo a respiração. Tiago, a jovem sussurrou. O desespero em sua voz o fez estremecer. Mas antes que ele pudesse reagir, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um veículo desgovernado surgiu, arrastando-se pela rua e avançando em direção a Eduardo e a jovem.
A adrenalina fez o coração de Tiago acelerar. Ele gritou: "Cuidado!" Eduardo virou-se, e naquele instante, tudo se transformou. O carro colidiu com ele em cheio. O impacto foi ensurdecedor. Lúcia e Tiago caíram no chão, enquanto a força da batida espalhava vidro e metal por toda parte. Tiago se virou, aterrorizado. Eduardo estava estirado no chão, visivelmente ferido, mas não sem antes soltar uma risada maníaca, um sorriso de dor. Você não sabia, Tiago. O jogo só está começando. O sangue escorria de seu corpo. As luzes azuis da sirene se aproximavam. Tiago estava atordoado. A confusão tomou conta de seus pensamentos. Foi então que Lúcia, com um olhar profundo, sussurrou com uma voz quase inaudível: "Tiago, não é só ele. É tudo o que você conhece. Eu sei quem você realmente é, e você não está a salvo." As palavras dela se cravaram em seu peito como facas. O que ela queria dizer? Uma sombra de dúvida surgiu. Os laços entre eles, as revelações, tudo parecia mais interligado do que ele imaginava. De repente, ele se viu em um labirinto sem saber em quem confiar. Ainda no chão, com sirenes ao fundo, ele olhou para Lúcia. "O que você sabe?" ele perguntou, quase implorando. E naquele momento, o mundo pareceu desabar. Ela entregou-lhe um pequeno objeto, uma chave desgastada, e disse: "Você precisará disso. Seu passado está retornando, e ele não tem compaixão." A chave era mais do que um objeto. Era a porta para um mistério muito maior. Tiago sentiu um nó na garganta, a urgência crescendo, enquanto ele tentava decifrar o que estava por vir. O futuro agora estava em um fio tênue, e ele precisava descobrir o que realmente conectava os três. O grito de Lúcia ainda ecoava em sua mente, e tudo ao seu redor parecia uma verdadeira armadilha. Uma armadilha da qual ele não poderia escapar. Neste momento, Tiago segurava a chave em suas mãos, o metal frio ecoando a urgência do que estava por vir. Ele olhou nos olhos de Lúcia, a dor e a confusão refletidos em seu olhar profundo. "O que isso significa?" ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Lúcia hesitou, e seu semblante se tornava mais grave a cada segundo. "A chave pode abrir seu passado, Tiago, mas o que você vai descobrir pode ser mais devastador do que pode imaginar." Os sons da cidade se tornaram mais distantes, como se o tempo tivesse parado. Tiago estava torcendo a chave entre os dedos, perdido em pensamentos, quando de repente uma explosão quebrou o silêncio à sua volta. Um carro em chamas passava a poucos metros deles, a cena se desenrolando como um pesadelo. Chamas dançavam e os gritos de outras pessoas começaram a ecoar na rua. "Rápido!" Lúcia gritou, puxando Tiago para o lado, e eles se agacharam atrás de um carro estacionado. A fumaça subia, e o cheiro forte de queimado invadia o ar, sufocando suas almas. Eduardo ainda estava no chão, mas em vez do desespero, ele começava a rir, uma risada maníaca que parecia ecoar no caos. "Isso não é nada, apenas o começo, Tiago." Tiago se virou, decidido. "O que você quer dizer com isso?" Foi quando ele viu Eduardo olhar diretamente para Lúcia,
os olhos brilhando. Você está tão cega que não vê, não é? Por isso nunca confiou em você, mendiga. Temos uma conexão mais profunda do que você pensa. Um passado que nem mesmo você sabe. A revelação atravessou Tiago como um raio. O que você está tentando insinuar? Ele sentiu o coração disparar. As palavras de Eduardo como facas afiadas. Lúcia tinha a expressão de alguém que acabara de ser atingido por uma verdade aterradora. Eduardo, não! Ela murmurou, sua voz trêmula. Mas Eduardo não parava. Acha que não sabia sobre suas origens? Como você foi parar aqui, sem um tostão? Sua vida tinha um propósito, Lúcia. Você era importante. E tudo isso foi desfeito por causa da sua escolha. As palavras de Eduardo ressoavam no espírito de Tiago, uma sombra que se espalhava por tudo. Lúcia se virou para Tiago. Lágrimas nos olhos. Eu não pedi por isso. Eu não sabia. Por favor, Tiago, confia em mim. Tiago estava lutando contra a confusão. Confiar em você? Como posso saber se isso não é apenas uma armadilha de Eduardo? As sombras se tornaram mais densas, as peças do quebra-cabeça se juntando em uma imagem que ele não queria ver. Uma multidão começava a se reunir em volta. Sussurros de medo e curiosidade encheram a atmosfera. Alguém na multidão gritou que a polícia estava a caminho. Mas Tiago sabia que o tempo se esgotava. Ele olhou de novo para Lúcia. O que quer que tivesse acontecido entre eles estava mais entrelaçado do que ele sabia. Uma conexão que poderia mudar tudo, transformar seu destino. Então, de repente, um olhar de determinação se instalou no rosto de Lúcia. Eu preciso enfrentar isso. A verdade deve ser revelada. Mas primeiro, a chave, Tiago. Ela estendeu a mão. Dê-me a chave. É a única maneira de acessar o que precisamos saber. Tiago hesitou. O destino da noite, os segredos e a vida deles estavam na palma de sua mão. Você vai me dizer o que realmente está acontecendo, Lúcia? Sim, mas não aqui, não agora. No fundo. O grito de Eduardo cortou a tensão. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. A verdade é uma espada de 2 gumes, e quando a cortina se abrir, não há como voltar atrás. O clamor da multidão aumentou e, com isso, a pressão sobre Tiago se intensificou. Ele precisava decidir. Entregaria a chave a Lúcia, arriscando-se com ela, ou permaneceria no caminho seguro, com tudo o que conhecia. O futuro pairava como uma nuvem negra, prestes a se despencar, e a última lembrança que ficou em sua mente foi o sorriso maligno de Eduardo, uma ameaça que não podia ignorar. O desenrolar de sua vida dependia daquela escolha. Tiago estava paralisado, um mar de perguntas fervilhando em sua mente. O olhar desesperado de Lúcia e as ameaças de Eduardo pairando sobre eles como um manto de trevas. Ele não tinha certeza do que fazer a seguir. A multidão ao redor deles murmurejava. A tensão no ar era palpável. Tiago, agora! A voz de Lúcia cortou sua confusão. Ele hesitou, mas finalmente puxou a chave do bolso e a segurou firme na mão. O que você vai fazer com isso? Ele perguntou, a desconfiança tomando conta. Vou usar para encontrar a verdade.
O que realmente aconteceu antes de eu estar aqui? Disse Lúcia, sua voz fervendo com determinação. Mas antes que ele pudesse entregar a chave, uma explosão cortou o ar. A multidão gritou, e o chão tremeu sob seus pés. Tiago e Lúcia caíram, protegendo-se do caos. A fumaça subiu, e os gritos se multiplicaram. Entre a confusão, Eduardo riu, sua voz ecoando de maneira sinistra. Vão, assistam! Tudo está se desfazendo. Ele parecia mais contente do que nunca. O pânico instalou-se na multidão, mas Tiago sentiu algo diferente. O coração dele martelava não só pelo medo, mas por uma sensação crescente de que tudo aquilo era uma armadilha. Em meio ao caos, ele olhou para Lúcia, que começava a se levantar, e quando ela se virou, Tiago notou algo em seu rosto. Um brilho, um reconhecimento profundo. Lúcia, você está bem? Ele questionou, preocupado. Ela hesitou. Então, murmurei enquanto caminhava lentamente em direção a Eduardo. Eu não sei como, mas eu me lembrei. Do que você está falando? Tiago sentiu uma onda de desespero. Mas antes que pudesse processar, Lúcia olhou fixamente para Eduardo, como se visse algo que só ela poderia entender. E então, com uma confiança chocante, ela levantou a chave. Você não vai me parar, Eduardo. O sorriso de Eduardo se desfez ao perceber a mudança. O que você acha que pode fazer com isso? Você não é nada sem mim. Mas a intensidade nos olhos de Lúcia não vacilava. E então, a mais incrível das reviravoltas aconteceu. Um tremor cortou o chão, e o céu parecia escurecer. Uma luz ofuscante emergiu de Lúcia, irradiando como um sol em miniatura. Seu passado não pode ser apagado, Eduardo. Você pensou que poderia me esquecer, mas eu sou mais forte do que você imaginou. Eduardo parecia se encolher, o pânico tomando conta de seu semblante. Como você sabe disso? Você não pode. Mas Lúcia não hesitou. Ali, em meio ao caos, ela tinha encontrado sua força. E então, em um instante que parecia uma eternidade, as memórias começaram a inundar a mente de Tiago. Lúcia, a mendiga que ele havia ignorado, tinha mais poder do que ele jamais poderia imaginar. Então ele percebeu. Ela não era apenas uma vítima, mas alguém envolvida em algo muito maior. E Eduardo sempre soube disso. Você me abandonou, Tiago, disse Lúcia, a voz vibrante com emoções contraditórias. Eu sempre esperei que você visse isso. Tiago sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. A revelação de Lúcia o deixou atordoado, uma confusão tremenda arrastando-o. A multidão agora olhava para eles, hipnotizada. Um público na maior cena da vida real. Ele não sabia em quem confiar. Eduardo, enfermo com o medo, ou Lúcia, com a força recém-descoberta. A verdade é uma espada de dois gumes, Eduardo gritou, tentando se recuperar. Se você a buscar, perderá muito mais do que imagina. Suas palavras eram como lamparinas na escuridão, tentando acender um medo que Tiago não sabia mais se tinha. E então a luz que emanava de Lúcia se intensificou, quase como uma explosão de brilho.
o impacto parecendo reverberar por toda a cidade, quando de repente a chave na mão de Tiago começou a vibrar. Ele não sabia como, mas os dois estavam ligados de uma forma que desafiava toda a lógica. O que isso significava? Tiago! A voz de Lúcia trouxe-o de volta à realidade. A escolha é sua. O que você vai fazer? Os gritos da multidão tornaram-se um eco distante. O que estava em jogo agora ia além da vida ou da morte. Era uma batalha por verdades ocultas, por passado e futuro. E ali, diante daquela revelação, Tiago se viu no limiar de algo muito maior, com o destino nas mãos. Ele sabia que seu caminho nunca mais seria o mesmo. Enquanto a luz irradiava de Lúcia, Tiago sentiu uma corrente elétrica dançando por seu corpo. Ele segurava a chave, olhando para ela e para Eduardo. A confusão crescendo como uma tempestade no céu. O brilho da chave, a energia de Lúcia, tudo parecia se entrelaçar. Mas naquele instante, um barulho estrondoso interrompeu o caos. Um carro jogado para o lado, capotado, a sirene da polícia se aproximava. E um grupo de pessoas corria. Tiago, olha! A voz de Lúcia ressoou como um alerta. Em um segundo, suas mãos tremiam enquanto uma nuvem de fumaça envolvia o ambiente. Na multidão, corpos começavam a se mover rapidamente, e os gritos se tornaram mais intensos. Entre todo esse tumulto, uma mulher surgiu do nada, a face pálida, mas seus olhos ardendo como fogo. Parada! Todos vocês parem! A mulher era Magdalena, a mãe de Tiago. Ele nunca pensou que haveria ali, naquele lugar. O coração dele disparou enquanto se lembrava das lembranças da infância, das histórias que ela contava. Mas agora, algo no olhar dela parecia diferente. Estranho, intenso. Magdalena, ele sussurrou, mas a mulher não olhou para ele. A expressão dela era focada apenas em Lúcia. Você, as coisas que estão acontecendo, você é a chave de tudo. Tiago mal tinha absorvido as palavras de sua mãe, quando, em um movimento rápido e silencioso, Eduardo disparou para Lúcia, com uma lâmina em mãos. A multidão estava em frenesi, e Tiago sentia o mundo desacelerar enquanto a cena se desenrolava diante dele. Ele se preparou para agir, mas antes que pudesse se mover, algo ondeou no ar. A chave que ele segurava começou a brilhar intensamente, e então, como uma explosão de luz, um campo de energia o cercou. Eduardo parou, os olhos arregalados. O que é isso? Ele hesitou, a lâmina balançando, o pânico escorrendo pelo rosto. E foi então que a mulher, sua mãe, olhou diretamente para ele. Tiago, você precisa entender a verdade. O que você está fazendo aqui? A raiva e confusão se misturavam em sua voz, mas a mulher parecia ignorar. Você nasceu para liderar, ela continuou, e a revelação ameaçava fazer o chão tremer sob seus pés. Lúcia não é quem você pensa. Ela é parte do seu passado. A conexão vai além. Um silêncio repentino pairou no ar enquanto todos processavam aquelas palavras. Tiago piscou, confuso. Parte do meu passado? O que quer dizer com isso? Lúcia começou a tremer. O olhar dela agora, uma fusão entre medo e determinação. Tiago, eu não sei o que ela está dizendo,
mas posso te assegurar que estou aqui para lutar, disse Lúcia, e seu olhar em fogo enviou calafrios pela espinha de Tiago. Era como se cada palavra dela estivesse entrelaçada com a luz pulsante que a rodeava. Mas as sombras de Eduardo, sempre malignas, dançavam ao redor. Ele olhou fatalmente para Magdalena. Você sempre foi uma mãe frouxa. Não sabe de nada. Sabe o que está colocando em risco? A tensão crescia e o olhar de Tiago se alternava entre as duas mulheres. Eduardo, o que você sabe sobre isso? Ele exigiu, mas o sorriso frio de Eduardo mostrava que ele tinha algo mais nas cartas. Você é um peão em um jogo de tabuleiro muito maior, Tiago. A chave que você segura pode conduzir a um destino que você não consegue imaginar. E a conexão dela é a única coisa que pode impedir o que vem a seguir. Não, a chave é minha. Eu decido o que fazer com ela, gritou Tiago, o desespero no peito se transformando em uma determinação voraz. Mas as palavras de sua mãe ecoavam, e a verdade começava a emergir como um fantasma do passado. E então, como um estalo, Lúcia desabou no chão. A luz se apagando e a conexão quebrando. O futuro, Tiago, a escolha é sua, mas ver o que está à sua frente pode quebrar você. As últimas palavras dela vibraram no ar, antes de Eduardo gritar: a hora chegou, Tiago. A verdade está a um passo de se revelar. Com o coração palpitante e a certeza de que tudo estava prestes a desmoronar, Tiago percebeu que estava no centro de uma teia. Uma escolha não apenas entre os dois, mas uma batalha para proteger ou perder tudo. A multidão ao redor, as vozes ecoando, a adrenalina nos músculos. Ele precisava decidir com rapidez. E, no fundo, uma pergunta permanecia. A verdade liberaria ou destruiria tudo o que conhecia. As luzes da cidade pareciam apagar-se, e o caos ao redor se tornava uma sinfonia de gritos e fogo. Tiago estava paralisado entre a escolha de ajudar Lúcia ou enfrentar Eduardo, quando a atmosfera foi cortada por um estrondo. O chão tremia sob os pés, e uma nuvem de fumaça subiu, obscurecendo a visão. Ele mal conseguia compreender o que estava acontecendo. E então, no meio de toda a confusão, uma figura familiar surgiu do nada. Era um homem alto, com um olhar intenso. Tiago o reconheceu imediatamente. Era Carlos, seu pai, um empresário influente e implacável, que havia desaparecido anos atrás de sua vida. Tiago nunca entendeu por que ele partira. As lembranças se misturavam com confusão e dor. Não! O que você está fazendo aqui? Tiago gritou, o coração acelerado e a mente girando. O que seu pai tinha a ver com isso? Carlos, com a voz imponente, olhou fixamente para Lúcia como se estivesse tentando decifrar um enigma. Tiago, você não entende. A chave que você segura é mais do que um objeto. Ela contém toda a verdade sobre nosso legado. O tom de Carlos era pesado e carregado de uma intensidade que deixava todos em choque. Eduardo, com uma expressão de horror, recuou. O que você quer dizer com isso? Tiago não sabe de nada. Ele ainda tentava manter o controle, mas a presença de Carlos revelava que a situação estava além dos seus planos. Tiago olhou para Lúcia, seu olhar refletindo uma cacofonia de emoções.
Você a conhece? Ele perguntou, a voz trêmula de urgência. Lúcia estava pálida, mas sua determinação não diminuiu. Carlos respirou fundo. Ela faz parte de um passado que você precisa descobrir, Tiago. Nós sempre soubemos que um dia você teria que escolher um lado. Ele se virou para Eduardo, o desprezo evidente em sua voz. Você nunca deveria ter se envolvido com ela, Eduardo. Isso é maior do que você imagina. Um choque percorreu o corpo de Tiago, fazendo-o se sentir tonto. O que você está dizendo, pai? Era muito para processar. O homem que ele havia perdido, que havia abandonado sua vida, estava de volta com segredos que poderiam destruir tudo. Então, em um instante frenético, Carlos avançou, e a expressão de Eduardo mudou para uma mistura de raiva e desespero. Você não pode fazer isso. Vocês não podem se unir. Ele segurou a lâmina, mas ela tremia em suas mãos. Tiago, confuso e apavorado, olhou para Lúcia. O que está acontecendo? O que meu pai está escondendo? A tensão aumentava, e cada segundo se arrastava como se o tempo tivesse parado. A multidão ao redor estava em estado de choque, murmurando. Tiago, a verdade é que somos todos peças em um jogo, e você tem a chave para desvendá-lo. A voz de Lúcia era firme, mas a vulnerabilidade estava à espreita. E essa conexão, ela não é só entre nós. O chão tremia novamente, mas Tiago não conseguia desviar o olhar de seu pai. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu de seus lábios. E então, para surpresa geral, Carlos revelou sua verdadeira face. Eu sou o responsável pela sua vida como a conhece, e por tudo o que Lúcia passou. O meu passado, os meus negócios, tudo isso gira em torno de um poder que nunca quis que você herdasse. As palavras dele foram como um golpe de misericórdia, e o eco do que havia sido dito se espalhou pela mente de Tiago. A imagem de seu pai, o homem forte que ele conhecera, estava se desfazendo. O que mais estava escondido do mundo que ele achou que conhecia? Os gritos da multidão se tornaram um zunido distante. Lúcia olhou para Tiago, e seus olhos estavam cheios de uma dor que era dolorosamente familiar. Você precisa decidir, Tiago. O que você fará com essa verdade? O sofrimento estava impresso em seu rosto. Tia tinha escolha: ficar segurando a chave que poderia desvendar tudo, ou deixá-la cair, permitindo que o passado continuasse a viver nas sombras. A pergunta pairava no ar, pesada como uma montanha. Os destinos de todos estavam entrelaçados, e qualquer movimento em falso poderia desatar uma catástrofe. E foi, naquele momento, no culminar do horror e da decisão que mudaria tudo, que Tiago percebeu. O legado da dor que circulava em sua vida não era só uma questão de fortuna ou poder. Era uma questão de escolha. De quem realmente queria ser e a que custo. E enquanto seus pés tremiam no chão, tendo que tomar uma decisão em frações de segundo, a verdade esperava, como uma sombra em sua mente, prestes a emergir. Tiago estava paralisado. O medo e a ansiedade se entrelaçando em seu peito. A verdade pendia no ar como se estivesse prestes a se materializar. Ele estava no centro de um redemoinho, e a chave,
aquela pequena peça de metal pulsava entre seus dedos. O que fazer? Qual seria o preço de revelar os segredos que tanto oprimiam? A tensão aumentava, e os olhares da multidão giravam de Eduardo a Lúcia e de volta a Carlos. A combinação de todos ali fazia o coração de Tiago disparar. Eduardo riu, uma risada fria e sarcástica. Você realmente acha que pode escapar? A verdade é sempre uma faca de dois gumes. Tiago lançou um olhar atrevido para seu pai. Você está aqui, mas a que custo, pai? Qualquer verdade que você tenha não pode ser maior que a vida de Lúcia. Ele estava em um ponto sem retorno, a raiva queimando nele como fogo. Você não sabe o que está fazendo. Carlos bradou, seu rosto contorcido em desespero. Lúcia é apenas uma peça, Tiago. Não cometa o erro de... Mas antes que ele pudesse terminar, uma explosão cortou o ar, ressoando como um trovão. Todos se viraram, horrorizados. Do meio do caos, um grupo de homens em trajes escuros surgiu, irrompindo na cena como sombras. Eles usavam máscaras e estavam armados. Não se movam, um deles gritou, sua voz alta e autoritária, dominando todo o barulho ao redor. A multidão gritou em pânico, algumas pessoas caindo ao chão. Tiago não podia acreditar. Quem são eles? Ele sussurrou, sentindo a adrenalina subir. Lúcia estava ao seu lado, seus olhos arregalados e cheios de medo. Tiago, vamos sair. Mas ele estava preso, a cena se desdobrando como um filme em câmera lenta. Um dos homens apontou para Lúcia. Ela é a chave. Tragam ela. O grito disparou na multidão. Eduardo, que parecia aliviado com a confusão, aproveitou o momento e avançou em direção a ela. Não! Lúcia, fique comigo! Gritou Tiago, mas já era tarde demais. Eduardo pegou a mão dela, puxando-a para longe de Tiago. A multidão começou a se afastar, as pessoas empurrando-se umas contra as outras, apavoradas. O mundo ao redor estava se despedaçando em um caos absoluto. É agora ou nunca! Carlos gritou, tentando avançar, mas os homens armados estavam rápidos, como serpentes prontas para atacar. Um deles, mais alto e com uma presença intimidadora, olhou para Tiago direto nos olhos. Você não pode salvá-la. Você não faz ideia do que está prestes a perder. E nesse instante, como um rugido de trovão, uma paulada ecoou. Um tiro foi disparado. Tiago tremeu quando o som atravessou sua mente. O tempo congelou. Ele viu o olhar de Lúcia mudar, os olhos dela se arregalando enquanto Eduardo a empurrava. No segundo seguinte, o corpo dela caiu e a cena explodiu em desespero. No! Lúcia! Tiago gritou, sua voz cheia de dor. Tudo em redor se dissolveu. As luzes, os gritos, as pessoas, nada importava mais. Ele estava correndo em direção a ela quando percebeu algo. A forma como ela caiu parecia estranha, como se algo não estivesse certo. Ela não estava apenas caída. Lúcia começou a se levantar lentamente, o brilho emanando dela mais forte do que antes. Tiago! Sua voz ressoou, mas diferente. Não, isso é tudo parte do plano. Tiago congelou, a mente girando.
Era como se uma máscara estivesse se desfazendo. Ele olhou para Eduardo, que estava paralisado. O que está acontecendo? Mas a expressão de Lúcia revelou mais do que palavras. A verdade estava prestes a surgir. E a metamorfose já havia começado. De repente, uma explosão de luz brotou do corpo de Lúcia, e todos os olhares foram atraídos para ela, como se um sol estivesse nascendo. E no meio disso, a voz dela se transformou em um eco poderoso. Eu sou parte da chave, e agora vocês verão o que está prestes a acontecer. Tiago piscou, seu coração batendo acelerado. O quê? Esses homens? Eduardo? Todos estavam no meio de algo que não podiam compreender. Ele sentiu um nó na garganta. O que era essa nova verdade? As conexões começaram a fazer sentido, mas não da maneira que ele esperava. O choque misturou-se à confusão. Você não deve estar aqui, Tiago. Carlos gritou, aparentemente derrotado. Foi quando Tiago percebeu. Não eram apenas inimigos ou rivais. Era uma luta que moldava o futuro. E no fundo dele, uma certeza crescia. A verdade os pressionava em direções que nunca imaginaram. Agora, Tiago sabia que seu destino estava entrelaçado com Lúcia de uma forma que desafiava a lógica. Ao olhar nos olhos dela, ele sabia que a revelação que estava por vir mudaria tudo. A multidão parou ao redor, congelada pela luz ofuscante, e na mente dele, uma única pergunta explodia. O que seriam capazes de fazer para abrir a porta que, uma vez fechada, nunca poderia ser desfechada novamente? A luz que emanava de Lúcia iluminou a rua como um farol. Tiago estava paralisado, sem saber o que fazer, enquanto os homens armados observavam, boquiabertos com a transformação. Mas antes que pudesse entender a situação, uma explosão estonteante irrompeu do seu lado, um barulho ensurdecedor que fez a multidão gritar e recuar. Ele se virou rapidamente para ver Eduardo, que caíra, agarrando o peito. Não, não pode ser! O homem sussurrou, a palidez dominando seu rosto. E então, a verdade brotou de dentro de Eduardo como uma serpente enraivada. Vocês não entendem. Você não entende, Tiago. Lúcia, ela pode acabar com tudo. Os gritos da multidão pareciam distantes, como uma música tocando em um lugar distante. Tiago fixou os olhos em Lúcia, que agora parecia mais um ser de luz do que uma mulher comum. E dentro da confusão, os fragmentos de memória dela começaram a se conectar. Era como se um mecanismo invisível estivesse se movendo. Tiago! A voz de Carlos soou urgentemente. Ela não é apenas a chave para esta situação. Ela é a chave para um legado muito maior, algo que você ainda não sabe. Mas as palavras de Carlos foram interrompidas por uma nova voz, uma voz que Tiago nunca esperou ouvir. É tudo uma mentira, Tiago. Eu sou a verdadeira chave. Uma mulher avançou da multidão, e o coração de Tiago quase parou. Mãe! Era a mãe dele, bem diante de seus olhos. Magdalena, aquela que ele não via há anos, que havia desaparecido de sua vida. Você não está entendendo.
Lúcia não é quem você imagina. Em vez disso, ela é um reflexo do que foi tirado de nós. As palavras dela cortaram o ar. Todo mundo parou. Tiago olhou para Lúcia, as verdades distorcidas em sua mente. Mãe, o que você quer dizer com isso? A mãe dele se aproximou, cada passo parecendo pesar mais do que o anterior. Nós somos parte de um jogo muito maior. Eduardo é apenas um peão. Mas você, Tiago, você precisa entender seu papel. Tiago sentiu um nó na garganta. As revelações estavam se acumulando, destruindo seu conceito de família e de lealdade. Mas Lúcia, ela sempre esteve ao meu lado. O que ela fez crime contra você? Nesse momento, algo impactante aconteceu. A luz que emanava de Lúcia se intensificou. Tiago, você precisa confiar em mim. Eu não sou apenas uma mendiga. Eu sou um elo entre mundos. Um segredo que está prestes a ser desvendado. Um grito ecoou pelo ar. Uma imagem cortou o momento. Lúcia tinha uma marca em seu braço. Uma tatuagem antiga que parecia pulsar com o brilho da luz. Você nunca viu essa marca, Tiago, mas ela é a resposta que você procura. Os murmúrios da multidão aumentaram. O próprio Eduardo, agora ferido e acuado, gaguejou. Isso não é verdade. Você não pode acreditar nela. Mas a certeza estava crescendo dentro de Tiago. A conexão entre eles era mais profunda e enigmática do que ele poderia imaginar. O que você quer dizer com isso? Tiago questionou, olhando desesperadamente para Lúcia, seco de dor e confusão. Eduardo interrompeu, a voz alta e agressiva. Vocês não fazem ideia do que estão prestes a enfrentar. Se Lúcia realmente tem o que diz, ela pode abrir as portas para poderes além da compreensão. E eu estou aqui para parar isso. O céu parecia se escurecer, e a cidade ao redor deles pulsava com uma energia indefinida. Quando a verdade estava prestes a se revelar, um tremor cortou a terra. A solidez em que eles estavam em pé começou a rachar, e um buraco negro se abriu sob os pés deles. Tiago gritou, Lúcia! E quando ela girou, o poder que transbordava dela sentiu como um maremoto. Tudo o que pensava que sabia estava mudando, desmoronando. Mas, antes que pudesse decidir, uma energia poderosa explodiu, envolvendo todos. Um silêncio profundo surgiu antes que algo muito maior se revelasse. No espaço entre os mundos, o tempo parecia estagnar. E enquanto a luz de Lúcia brilhava, seu rosto começou a mudar. Não para Lúcia, mas sim para someone else. Tiago ficou sem palavras. A identidade de Lúcia parecia se desfazer em algo conhecido, mas aterrorizante. Quem você realmente é? A pergunta ecoou em sua mente, como um eco distante. O futuro deles pendia em um fio, e a certeza sobre quem eram e o que lupavam estava prestes a entrar em colapso. A luz que irradiava de Lúcia começou a pulsar ainda mais forte enquanto o rosto dela mudava, revelando uma identidade que deixava Tiago em choque. Ele estava no centro de um turbilhão de emoções, e a realidade ao seu redor desmoronava. A cidade e a multidão pareciam distantes,
como se nada mais importasse além do que estava acontecendo ali. Você não pode ser, Tiago sussurrou, sentindo o nó na garganta apertar. O brilho nos olhos de Lúcia agora refletia não apenas força, mas uma sabedoria antiga que transcendia o tempo, uma conexão direta com algo muito maior, e o peso das revelações começava a desmoronar os pilares da vida que ele conhecia. A chave não é só o que você tem em mãos, Tiago. É uma parte de você. Uma parte de nós. A voz dela ressoava como uma melodia, mas as palavras cortavam como espada. Ao redor, a energia da multidão vibrava, inquieta e cheia de medo. O caos estava prestes a explodir. Tiago olhou para Eduardo, que estava paralisado, a lâmina quase caída de suas mãos trêmulas. A incredulidade tomou conta dele. O que você planejou, Eduardo? A raiva e a confusão se misturavam em seus sentimentos, mas a coragem dele crescia. Nada do que você está vendo é real, Tiago. Eduardo gritou, mas seu tom de voz revelava desespero. As pessoas não entendem que, ao se unirem a ela, estão cuspindo no próprio futuro. Ele queria se agarrar à mentira, mas Tiago não estava disposto a acreditar na manipulação. A lealdade de Lúcia parecia mais verdadeira do que qualquer palavra de Eduardo. Tiago! O grito de sua mãe, Magdalena, ecoou, cortando o silêncio. Você precisa decidir. A verdade está diante de você, mas o que você escolher pode mudar tudo. A urgência dela penetrava no ar, e ele sentiu as batidas de seu coração aumentarem. O chão sob os pés deles começava a se rachar, e um buraco negro ameaçador se abria. Tiago olhou para Lúcia, o coração dele batendo forte. Você é a verdadeira chave, não apenas uma vítima. Você é mais do que isso. Sim, e você também, Tiago. É hora de quebrar as correntes que nos prendem ao passado. A determinação na voz dela era contagiante. Com a energia acumulada, ela se aproximou de Tiago, os olhos brilhando como um farol em meio à escuridão. Vamos juntos. Ele tomou coragem e, com um gesto decidido, uniu suas mãos à dela. A luz cresceu, envolvendo os dois em um abraço radiante. A conexão pulsava entre eles, e os medos começaram a se desvanecer. O passado não ditaria mais seu futuro, e no clímax da transformação, algo inédito aconteceu. O buraco negro começou a se fechar, e as sombras de Eduardo e os homens armados emanaram a mesma luz ofuscante. Em um segundo, tudo flutuou, e o mundo perfeito que eles conheciam começou a se reconstruir em fragmentos brilhantes. Naquele momento, Tiago sentiu lágrimas escorrem pelo rosto. A dor e a esperança se entrelaçavam. No final, somos todos parte da mesma história, Lúcia murmurou, enquanto o poder delas irradiava uma nova era. Era um renascimento, não só para eles, mas para todos ao redor. A vida e o destino agora estavam ajustados à medida que a luz brilhante os envolvia. O eco da cidade começou a se reafirmar. A multidão se levantou e o espanto deu lugar à esperança. As pessoas viam as marcas do passado se dissolverem,
sentindo a possibilidade de um futuro renovado. Porém, nos olhares ainda havia dúvida. A pergunta pairava no ar: o que vem a seguir? E enquanto a luz ofuscante desaparecia gradualmente, Tiago percebeu que a verdadeira jornada estava apenas começando. As memórias do que passaram estavam presentes, mas havia um novo capítulo a ser escrito. Agora, eu preciso de você. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos juntos desvendar o que está por vir. Esmague o botão de like agora. Isso ajuda muito com o algoritmo. Não espere nem mais um segundo. Entre na conversa, nos comentários e inunde a sessão com suas reações e teorias. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para mostrar seu apoio. Os verdadeiros fãs estão aqui para acompanhar tudo.